Saudações, crente docente! Está no ar o CBcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da nossa revista da editora Central Gospel, cujo tema é Os Grandes Temas do Fim. O comentarista é o conferencista e pastor Joá Caetano. É uma revista que vem estudando a escatologia, né, na visão da pré-tribulação. Vamos estudar essa lição. Hoje nós estamos na lição de número 6, que é o tema O Anticristo. Antes de nós darmos prosseguimento a essa lição, eu vou pedir que você possa seguir as nossas páginas, @crentedocente, né, no Instagram e no Facebook, @crentedocente, e que você possa acionar o sininho aqui nesse vídeo, aqui no canal do YouTube, para que você fique sempre por dentro de todos os assuntos que nós temos aqui no canal, pois estamos diariamente postando conteúdo, tanto sobre a revista, como outros conteúdos também. Então, que você possa seguir o nosso canal e acionar o sininho para sempre ficar por dentro do que nós temos aqui nesse canal. Então, lição de número 6, eu também quero aqui anunciar que nós temos um conteúdo que você pode estar adquirindo. O link vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo. Você pode estar adquirindo esse conteúdo, onde nós temos lá diversos materiais acerca da revista. Nós temos slides prontos que você pode editar, você pode pegar e editar para a sua aula. Nós temos conteúdo pedagógico. Estamos sempre colocando materiais lá que vão servir de subsídios para as suas lições na escola bíblica dominical. Então, dito isto, vamos à lição de hoje, o Anticristo, lição de número 6. Uma breve recapitulação aqui, para que nós venhamos a entender, é que nós já chegamos aqui ao período da grande tribulação. A lição anterior tratou sobre esse período, então nós já vimos sobre os sinais da vinda de Cristo, nós já vimos sobre o arrebatamento da igreja, nós vamos chegar aqui ao período da grande tribulação, né? Uma dica que eu dou aos professores, 3 livros da Bíblia importantes para você entender sobre o tema de hoje. Apocalipse, o capítulo 12 e 13, o livro de 2 Tessalonicenses, né? E Daniel, no capítulo 7, 8 e 9. No livro de Apocalipse, capítulo 13, nos é apresentado 3 personagens, né? No capítulo 12 e 13, nos é apresentado 3 personagens que nós vamos ver sobre um desses personagens. O primeiro personagem que nos é apresentado é no capítulo 12, verso de número 9, que é o dragão, que é o próprio diabo, e ele procura imitar ao nosso Deus. Nós vemos no capítulo 13, do verso 1 ao 8, a besta do mar, né, que procura imitar a Cristo, é o anticristo. É esse personagem que nós vamos tratar aqui hoje. E nós temos também a besta da terra, que é aquele que procura imitar ao Espírito Santo, é o falso profeta. Então é nos apresentado 3 personagens. E aqui é bom que a gente já comece a entender e diferenciar. Porque muitas pessoas fazem a pergunta: como será o anticristo? O anticristo é um demônio? Como é a natureza do anticristo? Como ele é? Então, nós já aprendemos que existem 3 personagens. E pode notar que ele sempre está procurando, Satanás, imitar o nosso Deus. Então, existe a trindade, né? A trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás, ele quer imitar isso. Então, ele criou o que nós chamamos na teologia de trindade satânica, né? Ou tríade satânica, que é o dragão, o próprio Satanás, o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, que é a besta da terra.
Eu vou trazer aqui no próximo slide algumas curiosidades para que você entenda um pouco e algumas passagens dentro dos 3 livros que eu citei que você pode abordar caso queira falar sobre o assunto do anticristo. Algumas curiosidades que acontecerão acerca desse personagem ou alguns acontecimentos que esse personagem, né, está totalmente ligado. Então, primeira curiosidade nós temos ele falará coisas grandiosas. Apocalipse 13, verso de número 5. Ele blasfemará contra Deus, contra o tabernáculo e os que habitam no céu. Capítulo 13, verso 6. Terceiro, ele fará guerras contra os santos que mantiverem testemunho de Jesus durante a grande tribulação. Daniel, capítulo 7, verso 21. Ele exercerá autoridade e domínio sobre o mundo inteiro. Capítulo 13, verso 7. Ele atrairá a atenção do mundo, né? E o mundo ficará admirado com o seu surgimento. Né? Então, ele também oferecerá uma falsa prosperidade nos 3 primeiros anos do governo dele na grande tribulação. Nós já aprendemos aqui na grande tribulação o seu período de 7 anos. E aí você vai perceber que nesse momento ele trabalha de 2 etapas e nós vamos ver essa curiosidade um pouco mais para frente. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa curiosidade. A 7ª curiosidade é que ele mudará os tempos e as leis. Nós também vamos entrar nesse quesito para entender um pouco melhor sobre o anticristo. Ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Como eu disse, ele sempre procura copiar. Algo aqui interessante já me fizeram, por exemplo, a pergunta se o anticristo ele vem em uma forma totalmente contrária a Cristo, tendo em vista que ele é o inimigo. Mas nós vamos aprender nessa lição que, pelo menos no seu início ali, no seu início de ação, ele, na verdade, vai ser bem parecido com o ministério de Jesus Cristo. Ele será o inimigo declarado do povo de Deus e o anticristo estabelecerá no mundo um avivamento voltado para a idolatria. No próximo ponto, eu quero tratar sobre a natureza do anticristo. Por quê, Júnior? Como bem sabemos, e bem provável que muitos já passaram por essa pergunta, que eu já tratei, que eu já falei aqui no início, é aquela pergunta assim: o anticristo é um demônio? Né? Porque na nossa cultura, nos tempos de hoje, nós temos algumas problemáticas relacionadas ao livro de Apocalipse, por exemplo. Você provavelmente já viu alguém falar que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Cristão com medo de ler o livro de Apocalipse. Por quê? Porque através da cultura, Satanás, ele incutiu nas nossas cabeças que a palavra Apocalipse é algo ruim. Quantos filmes você já viu que tem o nome Apocalipse e aí você vai ver ser tratado explosão do mundo, ataque zumbi, coisas assim ruins. Então, o cristão ele fica um pouco com medo porque já foi nos incutido essa visão, algo demoníaco, algo estrondoso de ruim, né? E a imagem do anticristo também. Por quê? Porque nós vemos a imagem do anticristo como alguém, né? Uma imagem diabólica, um demônio, né? Alguém que vai vir numa forma, né, de besta e vai dissepar o mundo. Só que Paulo, ele trata, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 12, verso 3, ele vai dizer exatamente assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Eu coloquei aqui a palavra homem em amarelo, destacado, porque é nessa palavra aqui que nós vamos focar. No original grego, a palavra utilizada aqui para homem é antropos,
que deixa muito bem claro que é ser humano, é um humano. Então o anticristo ele é um humano. Ele não vai ser uma besta, ele não vai ser alguém com chifres, alguém de visão que você olha e você fala, nossa, coisa feia. Não, ele vai ser uma pessoa normal, ele é um homem, é um ser humano. Então aqui nós já tiramos isso que a cultura nos trouxe sobre essa imagem diabólica, essa imagem que o anticristo é alguém fora do comum, não. O anticristo será um homem. Né? E no próximo slide eu vou tratar da sua aparência, porque aí você se pergunta, ué, Júnior, mas o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 13, verso 1 ao 8, quando apresenta, vai falar de uma besta, né, com 10 chifres, 7 cabeças, né, parecia um leopardo, aí você fala, essa é a imagem do anticristo. Não. Ali nós temos por trás algumas simbologias, alguns entendimentos que eu vou tratar aqui agora. Então nós já sabemos que a sua aparência é de um humano. E aí você se pergunta, e os 10 chifres, Júnior? Os 10 chifres, nós entendemos que é representação, né, do poder que o anticristo irá receber das 10 nações que vão apoiar de forma firme o anticristo, dando a ele uma autoridade. Porque nós vamos ver mais para frente que o anticristo vai ser uma pessoa muito política. E através dessa união das nações, né, 10 nações vai dar autoridade e poder para o anticristo agir. Então, os 10 chifres representam essas 10 nações. E as 7 cabeças? As 7 cabeças são as representações, né, dos períodos, dos governos que já passaram pela Terra. Por exemplo, nós vamos no livro de Daniel e quando nós vemos a estátua, né, de Daniel, nós vamos ver naquela visão do Nabucodonosor, nós vamos ver que Daniel, quando ele interpreta, quando ele revela qual foi o sonho e interpreta o sonho, ele vai começar dizendo, né, a cabeça é o governo do Senhor, do Nabucodonosor, né? E aí, esse é o seu governo. Aí ele vai começar a descrever outros governos, até chegar no pé, que é o último governo, é o governo do anticristo. E aí você vai falar, mas Júlio, o Daniel não nos apresenta 7, é porque nós também vemos do período anterior, do período histórico, desde o Egito até o último, que é o anticristo. Então, o sétimo governo é o governo do anticristo. Então, as 7 cabeças são a representação de todos esses governos malignos que foram, no qual o sistema do anticristo, do sistema de Satanás, que já vem desde a queda do homem até os tempos de hoje, agindo e vai agir futuramente quando chegar o anticristo, até que aconteça o que nós vamos aprender mais para frente também na lição de número 10 sobre a batalha do Armagedon, quando o anticristo será aniquilado de vez. Então, desde a queda do homem até a batalha do Armagedon, nós vamos identificar governos que, através do sistema do anticristo, vieram governando a Terra. Né? Então, essa aparência do anticristo que é descrita no livro de Apocalipse não é a sua aparência humana, diabólica, não é. Ele é um ser humano, nós não sabemos como vai ser a sua aparência, e essa aparência que nós temos dessa besta descrita são representações, né, do poder que ele irá receber das 10 nações e dos governos até a chegada do governo do anticristo. Vamos tratar agora sobre o seu surgimento. Quando será o surgimento do anticristo? Se nós formos em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses novamente, nós vamos ver 2 Tessalonicenses, no capítulo 12, verso 3. Na verdade, o capítulo 2 inteiro, nós vamos ver Paulo tratar sobre o surgimento do anticristo. E aí Paulo, ele, justamente no 3, ele vai dizer assim, ele tá falando com o povo, olha só, vocês estão preocupados com a vinda do Senhor e com a nossa reunião com a vinda do Senhor, com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer para vocês, aí ele fala no capítulo 3, no verso de número 3,
Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o anticristo, ele vai começar a dar as caras antes do período tribulacional, mas a sua ação, né, a sua ação, o seu governo se dará no início da grande tribulação. E aí, no período da grande tribulação, ele vai surgir como uma esperança para o povo. Como eu disse antes, ele não vem se apresentar como uma contramão de Jesus Cristo e do nosso Deus logo no início. Ele quer ganhar o povo, então ele vem, e você vai ver que os seus 3 primeiros anos de ação nessa terra é um governo de paz. Mas nós vamos ver mais para frente também que não é uma verdadeira paz. Então ele surge como uma esperança para o povo. Ele também surgirá como príncipe da paz. Lembra de Jesus? O príncipe da paz? E ele procura copiar ao nosso Cristo. Então ele se apresenta como o príncipe da paz. O povo vai olhar para ele e vai ver um Salvador, aquele que veio anunciar uma paz. E ele será um grande líder. Como eu disse, nós vamos perceber nessa lição que ele será alguém muito político. E como todo líder, né, ele é alguém de influência, ele ganhará poder das nações, ele se apresentará trazendo uma paz ao povo, cessando as guerras, parando tudo. Então, o povo vai olhar para ele e vai falar: esse é o nosso líder. E vai se espelhar, vai olhar para ele e vai falar: olha, queremos ele no poder. Ele será aquele que vai nos trazer para a prosperidade. E nós vamos acompanhar aqui agora que, como todo líder tem a sua especialidade, digamos assim. Tem aquele ponto forte que ele tem, às vezes uma visão, né? Alguém que saiba delegar muito bem. E o anticristo ele vai ser um especialista em diversos assuntos, diversos pontos. Então nós vamos acompanhar no próximo slide quais serão esses pontos que o anticristo é um especialista. Ele será alguém intelectualmente poderoso, alguém com intelecto muito alto. O anticristo ele será uma pessoa que irá se sair bem em todas as áreas da sociedade. Nós vamos reparar que nesse ponto da lição, as suas especialidades, ele é alguém que tem uma grande força para todos os sentidos da sociedade, ganhando todos os públicos. Então, ele é alguém de um intelecto altíssimo. E ele utilizará o seu intelecto, da sua inteligência, para enganar o povo. E o povo vai começar a segui-lo e o adorá-lo. Irá adorá-lo e adorar através dele o dragão, que é Satanás. Né? O próprio livro, no capítulo 13 de Apocalipse, vai nos dizer isso. Que por causa da sua poderosa inteligência, o povo vai passar a adorá-lo e a adorá-lo a besta. Porque o anticristo, você possa se perguntar assim: Júnior, se o anticristo é um ser humano, ele não é diabólico, ele não é nada. Ele só é um ser humano que procura imitar Cristo. Da onde vem seu poder sobrenatural? Da onde vem esses... Como ele é alguém que tem força em todas as áreas? Simples. O anticristo é aquele que recebe autoridade de Satanás para agir. Lembra de Jesus e seu ministério? Jesus ele era a representação do Pai aqui na Terra. Ele foi, ele é.
a representação do Pai na Terra. Logo, o anticristo, ele é a representação de Satanás na Terra. Então, Satanás dá a ele autoridade para agir. Então, ele, por isso, tem um intelecto fora do comum, um intelecto poderoso. Ele será alguém que tem uma oratória excelente, uma grande eloquência. Ele vai saber cativar o povo, ele vai saber conquistar o povo, ele vai saber como trazer o povo para ele, fazendo o povo o adorar. Lembra do ponto que eu coloquei lá nas curiosidades? Ele vai trazer um grande avivamento da idolatria. Como ele vai fazer isso? Com seu intelecto e sua oratória. E aí o povo vai cair na idolatria no período da tribulação. Ele será alguém que vai ser um mestre político. Né? Sua especialidade maior será um mestre político, fazendo com que as nações se unam, trazendo paz aonde só havia guerra, mostrando ao povo como agir, união de moeda e o povo seguindo. Então ele vai, com o seu sistema político, como ele é um mestre em política, ele vai fazer com que todas as nações sigam as estratégias políticas que ele tem. Outras especialidades dele também é que ele será um gênio em economia. Como eu disse, através da sua política, ele vai fazer uma união de moeda, uma moeda única. Então, ele vai trazer uma economia que o mundo jamais viu. Nos seus 3 primeiros anos de tribulação, o mundo vai ver uma economia que antes nunca foi vista. Uma economia surreal. Ele vai resolver problemas que muitos tentaram e não conseguiram. Então, ele vai ser um mestre, ele é um gênio na economia. Ele será um gênio militar. Ele não vai somente agir, né, no meio político, mas também com a sua influência ele vai agir no meio militar. Eu não vou entrar aqui nessa parte das ações dele no meio militar, porque vai ser algo tratado muito mais profundo na lição de número 10, sobre o Armagedon, onde nós vamos ver a guerra entre o povo de Deus, os santos e Jesus Cristo, e o anticristo e o dragão e aqueles que vão seguir ao anticristo. Né? E lá nós vamos ver todas as questões sobre o âmbito militar que o anticristo irá agir através da autoridade que Satanás dará a ele. Né? E ele será um gênio religioso. E aqui nós entramos no ponto também do falso profeta. Por quê? O dragão dá autoridade à besta do mar. E a besta do mar é o anticristo. E o anticristo, ele vai dar força ao falso profeta. E o falso profeta, trazendo milagres, trazendo tudo aquilo, né, seria papel da igreja, mas no período da tribulação, a igreja já foi arrebatada, e quem está aqui vão ser, aí nós temos, nós vamos entrar nas próximas lições, né, temos os 144 mil, temos as 2 testemunhas, temos aqueles que não vão se curvar ao anticristo, né? E aí esses vão estar contra o anticristo. E aí nesse período, o falso profeta realizará grandes feitos através da autoridade que o anticristo dará a ele. Então, no cenário religioso, Satanás, o anticristo, né, ele também será de grande influência. Ele é um especialista, ele será também um especialista nessa área. E aí nós chegamos agora, isso tudo que nós vimos, será nos 3 primeiros anos da tribulação. Os
três primeiros anos do governo da tribulação. Então você percebe que nos três primeiros anos ele conquistou o povo. Até agora não foi citado, né, nada, digamos assim, de ruim. Você percebe que, então, por enquanto, as ações do anticristo são ações boas. Né? Só que, olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Opa! Então, lembra o que eu falei? Ele recebeu autoridade do próprio Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, na verdade, tudo que foi feito nos 3 primeiros anos do seu governo, do governo do anticristo, foram para enganar o povo. Nem tudo que parece ser bom é bom. Trazendo aqui uma dica para nós. Tem caminhos que parecem ser bons, parecem ser agradáveis na nossa vista, mas nem sempre será benéfico para nós. Tem caminhos que olhamos e vemos o prazer, mas nem sempre o prazer é benefício para nós. Então, ele vem para enganar. E o sistema do anticristo, ele já está na Terra. Apesar do seu governo se dar na grande tribulação, nós podemos já perceber que o sistema de Satanás ele já vem atuando na Terra desde a queda do homem. Então devemos também estar atentos, estar vigilantes, pedindo capacitação do Espírito Santo para prosseguirmos pelo caminho que Deus quer para nossas vidas. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então, nem sempre o caminho que a nossa vista é bom será benéfico para nós. Então, aqui nós entramos no ponto da lição sobre o império do engano. Né? 3 anos e meio de uma falsa paz, de uma falsa prosperidade. Uma economia que aparentava ser boa, mas nós vamos ver como é que ela vai agir daqui para frente. O Satanás, o anticristo, ele tenta, né, o povo, esperando com que o povo dê alguma brecha para ele entrar. Então, o anticristo ele vai vir assim, trabalhando a sociedade para que ela entre e ele vai trazendo confiança, confiança, confiança. Terminou o período de 3 anos e meio, entramos no período do Império, onde nós vamos ver que agora tudo que ele fez ontem, que ele fez antes, vai passar para um autoritarismo, aonde ocorrerá mais perseguição, aonde o anticristo será responsável, o que nós vamos ver na próxima lição, derrotar as 2 testemunhas. Nós vamos ver ele se colocar e profanar, se colocar contra e profanar o templo de Deus. Ele fará tudo aquilo que é contra Deus agora. Então, nos seus 3 primeiros períodos, 3 primeiros anos, 3 anos e meio, ele procura imitar a Cristo para ganhar o povo. Então, ele vai vir com coisas boas. E agora, ele faz o contrário. Agora que ele já ganhou o povo, agora que ele já tem o seu governo estabelecido, ele vai se mostrar um grande enganador. Afinal, Satanás é o pai da mentira, como o próprio Jesus disse. Então, ele nada mais vai fazer no seu governo aquilo que ele é mestre. Se ele é o pai da mentira, ele vai ganhar o povo através da mentira. Então,
Ele agora ele vai blasfemar contra Deus, ele vai fazer com que o povo o adore na, usando do seu autoritarismo, da sua força, no âmbito militar. Ele vai atrair a atenção do mundo, né, para que todos fiquem admirados com ele, para que todos olhem somente para ele e para o dragão e para o falso profeta. Ele vai ser aquele que vai matar todos aqueles que se recusarem a ter a marca da besta. Ele, através do que eu disse na economia, na união de moeda, que aparentemente será boa, na visão das nações, ele agora vai forçar com que todas as nações sejam subjugadas a ele. E aí todas as nações agora vão ter que recorrer ao anticristo. E aí ele vai começar a agir no seu âmbito militar, onde ele vai forçar o povo a estar na sua vontade, na sua diretriz e no seu caminho. Eu não vou entrar nesse ponto da força excessiva que ele irá usar, porque nas próximas lições nós vamos acompanhar isso um pouco. Essa lição, creio eu que é a lição mais, dentre os grandes temas do fim, é a lição que nós mais conseguimos ficar presos ao tema em si. Não precisamos entrar em outras áreas da escatologia para trazer algum embasamento, não precisamos entrar em linha teológica, pois há uma concordância a respeito do governo do anticristo. Então, nessa lição nós conseguimos aqui ficar presos a ela. Então, ela é uma lição curta e objetiva, na qual nós aprendemos, e eu trago como lição para a minha vida e trago essa reflexão para a vida dos ouvintes, que é ficarmos atentos, porque apesar do período do anticristo, do governo do anticristo se dar na grande tribulação, o seu sistema de Satanás já está atuando. Então, para concluir aqui essa lição, eu quero trazer o verso de número 15 de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olha o que Paulo diz. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Vamos começar de trás para frente? Quer por carta nossa. As Escrituras, a Bíblia Sagrada. Aqui estão as cartas que os apóstolos escreveram. Nós temos também o Antigo Testamento, aonde aqui nós temos ensinamento para a vida de um cristão, onde aqui nós temos os parâmetros, a direção, como é um cristão, o que devemos esperar e como devemos agir nesta terra. Então, devemos estar presos àquilo que aprendemos pelas cartas. Mas também, Paulo vai dizer, quer de viva voz, ou seja, a anunciação do Evangelho, a anunciação das Escrituras, a anunciação da palavra nos tempos de hoje. Porque, desde os tempos antigos até os tempos de hoje, porque para anunciar a palavra é necessário pessoas. É necessário, como é uma ordem de Cristo, a grande comissão. É necessário que nós, que já encontramos a Cristo, venhamos agora a anunciar as boas novas de Cristo, para aqueles que estão no mundo se arrepender. E trazendo arrependimento a eles, eles venham estar com a igreja. Para quando chegar o reino do anticristo nessa terra, eles possam também subir com a igreja para estar com Cristo e ter um encontro com Cristo nos céus. Então, irmãos, que nós venhamos a permanecer
firmes na presença do nosso Senhor. Que nós venhamos a continuar caminhando e ganhando almas para o nosso Senhor. Porque, como eu disse, a cultura, através de Satanás, fez com que nós venhamos, com que a nossa sociedade venha a ter medo do livro de Apocalipse, venha a ter medo da palavra Armagedon, né? Todos os filmes, livros e culturas ligadas a essas palavras nos trazem e nos remetem coisas ruins. Mas eu venho aqui para te dizer, continue caminhando, porque se há algo que o livro de Apocalipse representa para nós, é a esperança de um encontro da igreja com Cristo. E se ela nos anuncia que tem um reinado que vai acontecer nessa terra, que será uma perseguição, uma tribulação na qual nunca foi vista antes, e é justamente o governo do anticristo na terra, a grande tribulação, mas também nos deixa claro, a igreja nesse período estará junto com Cristo. E no final disso tudo, nós retornaremos com Cristo e nós vamos aprender mais para frente também a lição sobre o milênio, onde Cristo com a igreja governará a terra. Então não tenha medo do livro de Apocalipse, não tenha medo do sistema do anticristo. Batalhe contra esse sistema, consiga permanecer na presença do Senhor e peça a Deus para que Ele te capacite, para que você possa anunciar o Evangelho àqueles que estão no mundo, para que eles venham para a igreja. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu quero, antes de finalizar essa lição, pedir que você possa estar compartilhando, né, esse vídeo, possa compartilhar também nossas outras lições com seus amigos, para que o YouTube venha a entender que o nosso conteúdo é um conteúdo de relevância e que essa palavra possa cada dia mais abençoar você e aqueles na qual você compartilhar. Não esquece de seguir nossas páginas, @crentedocente, no Instagram e no Facebook, e também de colocar o sininho para ficar por dentro de todos os assuntos. Deus possa iluminar sua casa, sua vida e te acompanhar por onde quer que você vá. Amém.